No vídeo anterior da série, Foi Assim Comigo, eu falei um pouco sobre a dependência emocional com Deus. E aqui, ainda bem próximo daquele mesmo tema, eu quero falar sobre um termo muito usado, que é ressignificação. Com o tempo eu percebi que podemos ficar muito bem afiados em criar significados ideais que não têm substância, não têm fundamentos sólidos, mas que se encaixam muito bem em alguma narrativa que a gente quer encarar, que a gente quer encaixar essa solução. Então, por muito tempo eu fiquei muito boa em encaixar significados. Eu sou a Camila Cobre e falo sobre traços de caráter, comunicação e padrões que moldam a nossa mente. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. O termo ressignificação, ele hoje, não sei nem se um dia ele fez sentido, mas geralmente ele é usado quando nós falamos de crenças limitantes, né? Quando a gente fala de muitas vezes a gente cresce acreditando em algumas coisas e tudo mais, e muitas vezes essas crenças elas não têm fundamentos, aí a gente precisa ressignificar, né? Que seria trazer novos significados para aquilo que a gente processou de uma forma incorreta no passado. Essa é a principal abordagem, né? A principal aplicação dessa palavra. Porém, contudo, entretanto, muitas vezes essa ressignificação por algo que faça mais sentido atualmente, ela também está sujeita ao mesmo problema do significado inicial, porque o significado inicial é um registro emocional do momento em que foi vivido aquela coisa. E nem sei se eu nem acredito na possibilidade de criar um novo significado. Existe também a possibilidade de entender o significado real, né? Com uma mente mais madura, entender o significado daquilo ali e escolher o que fazer com aquele significado. Não é necessariamente mudar de significado, só que ressignificando, significando ou analisando ou não, o que acontece, que pode acontecer, o que aconteceu comigo muitas vezes no último ano, nos últimos anos, foi que eu tinha um método para seguir, de uma linha que eu seguia, de uma abordagem que eu seguia, que tinha ali alguns passos, algumas etapas a serem cumpridas, que tinha uma premissa de que todas as situações, todas as questões, as dúvidas, os medos tinham uma raiz relacional. Então, se eu parto dessa premissa de que tudo é relacional, consequentemente, qual o significado que vai chegar lá no final? Eu vou conseguir conectar com alguém, com alguma relação que gerou aquele problema, que causou, enfim. Então eu fiquei muito boa em conectar relações a situações. Relações e situações, relações e situações. Porém, chegou um tempo, depois de um longo tempo repetindo esse processo, eu percebi que tava tudo caindo na mesma relação. Na mesma relação, na mesma relação, na mesma relação. Eram situações diferentes, medos diferentes, acontecimentos diferentes que eu ia desenrolando ali para entender um significado, um porquê daquilo ali e desembocava na mesma relação, na mesma pessoa, na mesma pessoa, na mesma pessoa. E aí, só que, né, quando tinha uma sequência, né, quando a gente encontrava essa pessoa, essa relação raiz, né, que causa raiz da situação, a gente tinha algumas etapas para cumprir, algumas
como é que eu posso dizer, algumas conversas, algumas coisas para cumprir com aquela pessoa. Só que, como eu disse, várias outras circunstâncias já tinham desembocado naquela relação. Eu já tinha feito vários movimentos, várias coisas em relação a essa pessoa e não tinha mais o que fazer ali para aquela pessoa, só que os novos acontecimentos, as novas situações continuavam voltando para trás, né? Continuavam apontando para uma causa raiz que estava lá atrás, né? Que estava com essa relação lá atrás. E já não estava mais encontrando saída. Eu continuava gerando novos significados que apontavam para essa pessoa porque eu tinha aprendido que eu precisava apontar para alguém e só combinava com essa pessoa a situação. E não vou nem dizer que essa percepção estava apontando errado. Só que encontrar a pessoa, a causa relacional inicial, já não era mais uma solução, já não apontava mais para a solução e já estava virando o problema. Por quê? Porque eu estava campeã em criar significados que apontavam para alguém e na ausência de alguém que combinasse mais com a situação, era aquela pessoa. Muitas vezes, eu até acredito que era realmente aquela pessoa. Só que, e daí? E daí? Só que aí, o que eu fazia? Para não desenrolar, eu colocava eu ia gerando esses significados e eu ia gerando outras situações, não para solucionar o meu problema, mas para eu encaixar a minha situação no método, sabe? Eu estava mais preocupada em encaixar as coisas no método do que realmente resolver a questão. E na verdade eu nem sabia mais o que fazer para resolver aquela questão, porque ela estava apontando para o mesmo caminho já tinha sido trilhado e por aí vai. E aí essa ressignificação, muitas vezes a nossa mente, quando ela não tem uma visão de fora no sentido espiritual da coisa, quando nós não temos Deus para nos direcionar, por meio do seu Espírito Santo, nos conduzir pela palavra, por qualquer meio, né? Dentro daquilo que ele colocou, né? Da comunhão com os irmãos, da leitura da palavra, do estudo. Quando a gente não tem não está conectado, né? Não está com uma comunhão saudável com Deus, todas as nossas percepções, elas ficam viciadas por aquela porção que a gente tem no dia a dia. Então, realmente, eu não tinha como sair desse ponto cego apenas por recursos humanos. Porque, às vezes, eu ia falar com outras pessoas que estavam ali naquele mesmo ambiente, e o que elas sabiam fazer era o mesmo que eu, que era me direcionar pelos métodos, pelos caminhos que eu já estava traçando, né? Elas só sabiam me guiar pelo caminho que elas também conheciam, que era o que eu já tinha traçado, só que eu não cheguei a conclusão nenhuma, e elas também não me ajudavam mais, elas já estavam mais preocupadas em defender o delas, em defender o método, enfim, estavam preocupadas com outras coisas. E como eu até falei em outros vídeos, aquilo tinha parado de funcionar pra mim. Mas aí, quando a gente não tem a lição, né, do vídeo, é justamente essa. Quando nós não estamos em comunhão com Deus e a gente precisa de alguma resposta, quando a gente não está em comunhão com Deus e precisa de uma resposta, a gente não consegue por meios humanos. A gente não consegue sozinho, somente Deus consegue mostrar um caminho, um ponto cego quando a gente tá junto com ele, que a Bíblia fala, né, que um cego não guia um outro cego. Então, quando tem algumas situações que a raiz não é relacional, muitas vezes a raiz está em Deus, ele que sabe o que está acontecendo ou por que ele está impedindo certas coisas. A nossa vida,
acima de tudo, a vida dos nossos filhos, que a gente teve, que a gente não teve, ela está nas mãos de Deus. Então, algumas coisas, algumas respostas simplesmente não vão chegar em relacionamento nenhum, não está na nossa alçada a resolver sozinhos. Elas dependem de Deus, e quando a gente entende que essa dependência de Deus ela é necessária e ela é positiva e ela existe sim, que Deus é um Deus relacional, Deus é Pai, principalmente porque Ele revelou que Ele é Pai na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que diz que Deus é Pai. Então, quem quer que diga o contrário, ore por essa pessoa, ore pela conversão dessa pessoa, porque realmente ela não é obrigada a crer no mesmo que nós, mas ainda assim, ela possivelmente ela conhece a palavra de Deus, ela teve acesso à palavra de Deus, em algum momento ela pode vir a crer também. Então, essa pessoa pode não acreditar, tudo bem, né? Tudo bem entre muitas aspas, né? No sentido de ela não é obrigada, não está tudo bem para ela, né? Porque é triste para ela, mas não é nossa função ficar lá forçando essa pessoa a falar aquilo que a gente acredita, porque ele não crê e tá tudo certo. A gente só pode orar para que essas pessoas se convertam e conheçam os benefícios e as vantagens de ter um Deus relacional na nossa vida.